É um prazer estar aqui, né? Eu não conhecia Resende, eu só conheci Resende de passagem quando vim para São Paulo, né? Me surpreendi de ver uma cidade que tem, cidade do interior, que tem três salas de cinema, inclusive com 2 cartazes de filme nacional, o que demonstra que há um espaço, né? Porque acho que 80% dos municípios do Rio de Janeiro não tem mais cinema. E vocês têm uma possibilidade até de acesso, ainda que remoto ou demorado, de filmes brasileiros e filmes em geral. Isso já é um bom diferencial, né? Eu conheço esse projeto da época que ele era apenas o Cine Bamberg, e acho que ele é uma iniciativa assim que eu acho bastante interessante, de você ir buscando, né, formar público, que eu acho que talvez seja a maior tarefa do cinema brasileiro hoje, reconquistar esse público, formar esse público, né, fazer ele voltar a se ver nas telas, até como primeiro passo para fazer se mostrar nas telas, né, que é o que vocês estão fazendo agora. Bem, eu não sei o que eu vou falar aqui não, na verdade eu preferia que vocês perguntassem coisas e eu fosse respondendo. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, do meu trabalho. Meu nome é Paulo Raume, eu sou formado em cinema pela UF. Eu já me formei, acho que a maior parte das pessoas até aqui não tinha nem nascido quando me formei, já tem um certo tempinho. Eu trabalho em cinema mais ou menos 25 anos, eu acho, né? Meu primeiro filme, o Super 8, eu fiz em 82, na época da faculdade. Depois eu fiz alguns filmes na faculdade, depois fiz vários curtas. Esses curtas passaram em festival, ganharam prêmios. E eu me profissionalizei como roteirista. E venho trabalhando como roteirista profissional desde 91, né? Desde 91 que eu tenho vivido basicamente dessa função de escrever roteiros. Desde que o Collor acabou. Pois é, não, o meu primeiro roteiro profissional de verdade, ele ia ser filmado quando acabou a Embrafilme. Aí a gente mudou o projeto e tal, teve que fazer uns filmes, esse filme eu escrevi em 88, para o Joffre, inclusive, né? Esse é o nosso primeiro trabalho juntos. Aí depois no final, Maldição de São Paulo, Quem Matou Pichote, aí fui fazendo vários. Mas coincidiu, inclusive, do final quando acabou a Embrafilme, que era a empresa que produziu o cinema no Brasil, né? E gerou assim, um vazio, muitos profissionais migraram para a televisão, para a publicidade, e eu era um cara que estava preparado para assumir essa função quando o cinema começou a voltar, né? Então aconteceu de eu escrever vários filmes que foram filmados quase simultaneamente, Quem Matou Pichote, Pequeno Dicionário Amoroso e Guerra de Canudos. Pequeno Dicionário Amoroso e Quem Matou Pichote, não, Guerra de Canudos e o Quem Matou Pichote eu escrevi quase simultaneamente, porque eles acabaram sendo filmados em momentos diferentes, mas foi quase tudo assim organizadinho. Escrevi Mauá, Imperador e o Rei, Amores Possíveis, Olhos Azuis agora, recentemente, Quem Matou Pichote, já falei, Dois Dias de Noite Suja, sei lá, tem uma vasta folha corrida aí de trabalhos em cinema. E paralelamente a isso, eu fui desenvolvendo também minha atividade como diretor. Eu fiz vários curtas, fiz alguns documentários, trabalhei um pouquinho na televisão e finalmente agora estou terminando meu primeiro longa, que espero um dia esteja passando aqui para vocês, chamado Histórias de Amor duram apenas 90 minutos. Eu estou tirando cópia no final de setembro e espero que esse filme circule aí. Agora sabendo que tem um cinema aqui bacana aqui em Resende, eu vou falar para o meu distribuidor quem tem que vir para cá. Faz o lançamento aqui. Pô, falar para ele. Eu acho assim. Então, bem, perguntem para mim coisas, porque realmente, se ficar falando aqui, eu vou ficar falando horas assim, à toa. Meu nome é Leandro. Peraí, Leandro. O microfone. Alô? Qual o microfone? Bom dia.
Meu nome é Leandro. Eu queria saber qual o roteiro que você teve mais dificuldade para escrever e por quê? Bem, primeiro eu quero saber se vocês viram os filmes que eu escrevi. Eu assisti Guerra de Canudos, tenho os dois Perdidos, Pequeno Cenário Amoroso, quase todos, assim, assisti todos. Alguns de vocês aí viram também. Por que eu ia ficar falando assim? Guerra de Canudos eu acho que o pessoal conhece um pouco. Imagina que Guerra de Canudos, se passou na televisão em Mauá, deve ter passado em colégio, né? Então eu queria acrescentar, a gente, na nossa aula que a gente teve, a gente viu que tem obras adaptadas, tem ficção, tem alguns tipos de roteiros diferentes ali, que eu acho que podia ser interessante falar sobre a experiência de adaptar um livro, ou então fazer uma pesquisa histórica sobre Mauá, por exemplo. Qual é a diferença no processo de criação do roteiro? Porque assim, aqui tiveram várias ideias, em 2 dias apareceram 30 ideias, mas a questão é como aproveitar, né? Como saber trabalhar isso para o audiovisual. Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: o que é o roteirista? O roteirista não é um escritor, primeira coisa. Apesar do roteirista trabalhar basicamente com um texto e com palavras e escrever esse texto, antigamente em máquina de escrever, atualmente em computador, mas eu particularmente escrevo à mão mesmo, não é uma atividade literária, é uma atividade cinematográfica. O roteiro faz parte do filme. O roteiro é um pedaço do filme, como é a filmagem, como é a edição, sabe? Então a primeira coisa que o roteirista tem que pensar é assim: eu estou fazendo um filme, portanto, o que eu estou trabalhando aqui é para criar ideias, ações, situações que gerem imagem em movimento, ação visual. Sabe? Diferentemente de um escritor de livro ou de um teatrólogo, onde existe uma ação que vai ser interpretada, né? A palavra vai ser falada por atores. No nosso caso, a gente vai ter atores falando essas palavras, vão ter uma história, porém, essa história será contada numa tela desse tamanho ou numa tela menor. Portanto, será uma coisa para ser assistida dentro de um período de tempo determinado, 1h30, 10 minutos, 50 capítulos, não importa. Então a gente tem que saber que a gente está trabalhando com um produto que é um produto audiovisual, imagem e som, em movimento, que atravessa um período de tempo determinado. A outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o roteirista ele não é um autor no sentido de que ele tem uma ideia do cacete, chega, tive essa ideia do cacete, vou escrever esse roteiro e levar para alguém. Não é nada disso. No Brasil não funciona assim. No Brasil, o que é que acontece? Você é contratado por um diretor ou um produtor para transformar a ideia dele ou o projeto dele em um roteiro para ser filmado.